Olá, querido espectador, que bom que eu te encontrei. Olha, eu tô preso nesse balde, será que você poderia me ajudar peraí, não, onde você tá indo? Ei! Que situação. Bom, não tem pra onde você fugir mesmo, então só te resta escutar essa história. Pra você que não me conhece, eu me chamo Zedinho, e antes de tudo, eu tenho uma pergunta pra você. O que é aquilo que pode matar tudo no mundo? Já sabe a resposta? Então escreve nos comentários e no final você vai descobrir se acertou. Mas agora temos The Oldest View, uma série criada por Kenny Pixels que você deve conhecer por conta daqueles vídeos super realistas envolvendo as backrooms. No momento, ela tem apenas 3 vídeos, mas pelo que entendi, ainda tem mais por vir. De fundo, vocês já estão vendo um homem com ausência de cor em um jardim? Talvez isso pareça confuso e misterioso, mas esse é o primeiro vídeo de uma das séries do YouTube que eu mais gostei até hoje. Sério, fazia muito tempo que algo não me deixava tão imerso quanto The Oldest View deixou, então eu recomendo fortemente que vocês assistam por conta própria. Dito isso, esse é o Renew, que traduz para renovação, e é o primeiro episódio dessa série. Como eu havia falado, temos esse homem no meio de muitas plantas que parecem ser cadarminas bulbosas, que é uma planta do leste dos Estados Unidos. Não sei se essa informação vai ser útil no futuro, mas ele parece estar interessado nelas, tanto que arranca uma e leva com ele. Diferente desse homem, o cenário é colorido. Podem não ser as cores mais vibrantes, mas ainda assim é colorido, exceto por 2 flores logo na frente dele. Talvez isso indique algo no futuro, mas focando no homem, ele age de uma forma meio estranha. Ocasionalmente ele olha para os lados, mas pouco tempo depois ele simplesmente senta em um tronco e começa a ler um livro. Em outros casos, eu diria que agir assim poderia significar que ele está preocupado de ter alguém próximo dele, mas da forma que isso acontece, fica parecendo como se ele quisesse achar alguém por ali, ou talvez até estivesse esperando ver uma pessoa. Até o momento que ele aceita que não tem ninguém por ali e se senta para esperar. Mas nessa cena toda, o que se destaca para mim é o som dos trovões. O primeiro que ouvimos é no momento que ele arranca a flor do chão. Esse som começa baixo, mas conforme a cena vai seguindo, o som de trovoadas vai ficando cada vez mais alto e constante, indicando como se uma tempestade estivesse se aproximando, até que... compilado de cortar papelão? Peraí, o quê? Do nada o vídeo muda por inteiro. Saímos de um homem em uma floresta para alguém recortando pedaços do que parece ser um papelão. Dá pra ver em um papel que talvez esteja sendo construído, parece uma espécie de máscara ou rosto, mas não consegui deixar de notar que também tem flores desenhadas ali. Talvez haja uma conexão entre as duas cenas? Enfim, vocês não vão escutar porque eu tenho medo de copyright, mas nessa cena tá tocando a música When the Swallow Homeward Fly Sung, por Franz Zabić, que é uma música com tom melancólico sobre a dor e pesar de uma despedida. E no final desse vídeo, finalmente temos a visão do que tudo isso está se tornando. Por conta da música, a cena toda fica meio triste, mas por conta desse visual, dá uma pegada de mistério. De qualquer forma, não esqueça esse rosto, logo você verá ele de novo. Esse foi o primeiro vídeo de 3 que até o momento conta a história de The Oldest View, e eu sei que você escutou porque você está... aqui. Meleca. Tem mais um vídeo além desses 3, só que eu considero ele mais como um extra, apesar de que ele ajuda bem a explicar a história. Tenho certeza que você está escondido por aqui. Mas para não perder a linha, vamos seguir para o próximo vídeo. Seu nome é Beneath the Earth, ou na tradução, Abaixo da Terra. Ele já começa de uma forma enigmática, com aquele cenário de floresta que tínhamos visto, só que com um som de algo rodando, e vai ficando cada vez mais alto e mais alto, até que... compilados de vídeo dirigindo um carro? Ok, esses cortes realmente estão me pegando, e certamente esse início tem um significado. Só que outra hora a gente volta nele. Porque agora, vamos conhecer nosso protagonista, o Wyatt. What's up guys, Wyatt here. I hope you're all having a great day. Putz, ele é youtuber. De acordo com Wyatt, ele achou um lugar estranho e queria mostrar para o público dele, supostamente um túnel secreto no meio do nada, já que para chegar aí, ele teve que parar o carro longe e fazer uma caminhada de 1 hora e 45 minutos. Espero que nada de ruim aconteça. Ele caminha até chegar em uma grande árvore isolada das outras e próximo do pé dela, o tal túnel secreto. Grande túnel secreto, na verdade. Parando pra pensar, me lembra um pouco do meu último emprego. Eu já gostei bastante dessa cena por si só. Eu não sei se existe um nome pra isso, mas eu acho muito legal quando tem uma conexão de lugares que não fazem sentido estarem conectados. Isso parece até algo relacionado com backrooms, mas eu não sei explicar direito. É só esse sentimento estranho de quando você olha pra algo e acha que não faz sentido ou não deveria estar ali. De qualquer forma, o Wyatt precisa do dinheiro do YouTube, então ele desce as escadas e eu tenho que dizer, esse segmento inteiro do vídeo é perfeito para o que tem logo à frente. Mas eu também gostei bastante dele por conta própria. As luzes acesas fazem a entrada parecer convidativa, apesar de ser uma escadaria enorme sem nenhum tipo de proteção, coisa que era muito comum em castelos antigos e inclusive o propósito disso era de atrapalhar invasões. Pro Wyatt não caiu a ficha ainda, mas a gente sabe que isso é uma história de terror, então com isso em mente, eu não duvido que algumas coisas passaram na cabeça de vocês quando viram um lugar desses. A escadaria só tem uma entrada? O que acontece se alguém ou algo entrar atrás de você?
você teria coragem de bater de frente, ou desceria mais e acabaria encontrando Deus sabe o que tem lá embaixo. Mas e se esse algo na verdade começar a subir a escadaria? Você acha que conseguiria fugir disso com todo esse caminho pra fazer? Tem até uma cena com White jogando uma bolinha escada abaixo, e pelo som acho que dá pra ter uma ideia de quão grande ela é. Mas entre todos os meus comentários sobre essa cena, o principal é que eu tenho bastante certeza que essa escadaria é inspirada na escada de Silent Hill 2. É uma escada estreita que esconde seu destino com a escuridão. Quer dizer, no caso de Silent Hill 2, o final da escadaria é uma porta velha, enquanto em The Oldest View é uma... acho que vocês entenderam o meu ponto. Do outro lado da porta tem uma grade de ferro semi-aberta, mas o que chama a atenção de White é uma música que parece estar vindo de trás dela. Olhando através da grade, ele vê um lugar abandonado, mas a penumbra não deixa sua visão ir muito além, então resta apenas ele entrar. I'm not supposed to be here. De fato, White, você não devia. Entretanto, para nosso querido protagonista, medo rapidamente se tornou curiosidade, porque o lugar abandonado era na verdade uma loja de um shopping, e não tinha apenas ela ali, mas sim o shopping inteiro diante dele, escondido por completo embaixo da terra. Tinha música tocando, luzes acesas e apenas uma grade, separando White desse desconhecido. Esse é o fim do segundo vídeo. Lembra que eu tinha falado que a pessoa que fez The Oldest View era a mesma pessoa que fez a série das Backrooms? Então, Backrooms são conhecidas por fazer parte dessa estética de espaços liminares. E pra você que não conhece, esse termo quando usado na internet faz referência a lugares vazios ou abandonados que parecem misteriosos e muitas vezes surreais. Além de que eles passam a sensação de kenópsia, e de acordo com o dicionário das tristezas obscuras, é a tentativa de descrever uma sensação de solidão e abandono ao entrar em um lugar normalmente movimentado, mas que está vazio. Por exemplo, um shopping. Está tudo conectado, igual eu e esse maldito balde, que eu não consigo sair. De qualquer forma, para esse vídeo ficar realmente bom, eu tenho que caçar alguém, e você é um sacrifício que eu estou disposto a fazer. Então você vai cooperar comigo e vai estar bem... aqui. Eu jurava que você ia estar... Ei, peraí, volta! Finalmente, chegamos à parte mais importante. The Rolling Giant, ou na tradução, o gigante rolante. O terceiro vídeo dessa série, e também o maior motivo de sua popularidade. O vídeo começa mais uma vez de forma enigmática com aquele cenário de uma floresta. Só que dessa vez, o som que escutamos parece ser de uma... sirene de... bombeiros? Não sei se faz muito sentido, mas a gente volta nisso depois. Porque agora temos o White, o seu segundo youtuber favorito, porque o primeiro lugar já está ocupado. E isso foi uma ameaça. White disse no início desse vídeo que ele tinha ficado muito paranoico de que alguém iria atrás dele uma vez que ele saiu daquele shopping, mas há alguns dias atrás ele pegou algumas câmeras emprestadas da sua professora de botânica e usou elas para supervisionar o lugar. Vendo as filmagens desse dia, ele percebeu que não tinha movimento na região, nem por um instante alguém entrou ou saiu daquele buraco. Isso fez ele ficar ainda mais curioso sobre o porquê sequer esse lugar existe. Movido por essa curiosidade, mais uma vez White desceria aquelas escadas, mas agora com o propósito de descobrir quais mistérios esse lugar esconde. Só que antes disso, eu tenho que te perguntar uma coisa. Você notou algo diferente? Na primeira vez que ele esteve nesse lugar, as únicas coisas ao redor eram a vegetação, então foi bem predominante as cores verde e marrom. Então quando ele retornou mais uma vez para esse lugar, meus olhos, ou a falta deles, não conseguiram deixar de notar algo vermelho próximo da árvore. A câmera passa por isso bem rápido, fica difícil de identificar o que pode ser. A princípio eu diria que é uma flor, mas não faz sentido ver ela agora e não antes. Não tem tanto tempo assim que o White visitou esse lugar, e não é também como se alguém tivesse colocado isso aí. Afinal, tinham câmeras vigiando. Por isso, mais uma vez, vamos deixar isso de lado por enquanto. Mas não se preocupa, porque a resposta tá bem perto. Desce as escadas, passa pelo portão, e por fim, resta apenas uma grade para White conseguir explorar o resto desse shopping inteiro. Entretanto... Wyatt, se era pra ter alguém aí, agora ele sabe da sua presença. Mas isso não é o suficiente pra afastar nosso caro youtuber. Ele começa devagar e bem receoso, olha um bom tempo ao seu redor antes de se afastar da escadaria, só que eventualmente o susto vai passando e a curiosidade volta a falar mais alto. E assim, ele começa a explorar. Aquilo que eu falei sobre espaços liminares vem com força aqui, ainda mais estando nesse ambiente enorme e escuro, onde muitas vezes nem é possível distinguir o que tem no horizonte.
Essa cena é o puro suco do slow burn. E pra você que não conhece, esse termo é normalmente usado em filmes de terror para indicar histórias com um ritmo mais lento e que aos poucos vão se tornando cada vez mais estranhas e perturbadoras. Para fazer isso, elas dependem de criar uma atmosfera intensa que vai aos poucos construindo suspense e atenção. Infelizmente, para algo assim funcionar, você precisa ficar imerso no que você está assistindo. Inclusive, é por esse motivo que várias mídias como Barabim, Barabum e Barabumbaba preferem muito mais depender de sustos do que incorporar o terror na própria narrativa. Dito tudo isso, slow burn não é pra todo mundo. Mas talvez esse cenário, junto da chance de surgir algo da escuridão, já sirva pra você que tá vendo o vídeo. Aproveitando que a gente está falando de mídia de terror, eu notei que The Oldest View é um found footage, que são filmes que criam a ilusão de que aquilo que eles estão mostrando é algo que aconteceu com alguém e a pessoa filmou tudo. Um exemplo muito famoso de found footage é A Bruxa de Blair, que é um filme sobre 3 cineastas que tentam gravar um documentário sobre uma lenda local e uma floresta. Um detalhe é que esse tipo de filme não costuma ter o melhor trabalho com câmera. Com isso eu quero dizer que muitas vezes a imagem treme ou nem sempre mostra exatamente para onde a pessoa está olhando. Ou, em outras palavras, tem uma filmagem ruim, mais realista, o que ajuda bastante na imersão. Para The Oldest View, isso não parece ser o caso. A câmera está constantemente apontando para onde o Wyatt está olhando. No início do vídeo deu para ver pela sombra que ele estava segurando a câmera, mas nada impede dele ter colocado ela na cabeça com um suporte. Acho que no geral essa escolha de câmera foi algo bom, porque acaba atraindo mais gente. Mas enfim, todo esse papo sobre mídia e filmagem são bem informativos, mas o real propósito deles foi de dar tempo para vocês absorverem o cenário e, principalmente, distrair vocês de que o Wyatt já passou do lado de algo assustador. E se eu tiver que chutar, acho que vocês não viram. Yeah, another studio. It's like these are all art studios. Is it an octopus? What is that? Yeah, it's an octopus. Big painting. That scared the shit out of me. Realmente não é a melhor coisa para encontrar no escuro. Por mais que essa estátua tenha uma aparência assustadora, tem um motivo do porquê o Wyatt não saiu correndo. Anteriormente ele passou por essa placa que tinha exatamente uma foto da estátua, que olhando melhor parece ser um homem cabeludo e com flores no lugar das mãos. Talvez isso tenha ajudado ele a interpretar mais rápido a situação, só que aqui temos mais uma vez ênfase em flores e plantas. Tivemos um início estranho com aquele homem no jardim, e talvez vocês não tenham notado, mas também tivemos um shopping com algumas placas com desenhos de plantas. É bom ficar de olho nisso, e também é bom ficar de olho nessa frase, a parada dos gigantes. Vamos ficar atento para caso isso apareça de novo. Poucos segundos depois do susto, as luzes em uma área do shopping acendem e uma música começa a tocar, que também acaba assustando o Wyatt. Tem um segredinho sobre essa música que tá tocando. Tenta ouvir e me diz se você percebe. Oh, fuck. A música que tá tocando é Never Gonna Give You Up, só que em uma progressão de acorde diferente. Então, parabéns! Todo mundo que assistiu isso levou o Rick Roll. Agora, se você não sabe o que é um Rick Roll, eu tô ficando velho. Tudo isso acontecendo do nada é mais do que indicativo para Wyatt de que tem algo errado nesse lugar, e ele precisa sair de lá. Aos poucos ele vai andando até o lugar de onde veio e dá pra notar o quão aflito ele está. Toda hora parando pra checar se não nota algo estranho, se escondendo atrás de pilastras e até mesmo acelerando seus passos conforme se aproxima da loja. Ele consegue chegar em segurança até aquele portão semi-aberto que dá pra escadaria, dá uma última olhada no shopping e acende a luz de sua lanterna, para assim retornar à escada e sair desse lugar. Mas afinal, que escada? No. Come on. Medo e desespero não vão fazer nada por você, Wyatt. O caminho de onde você veio se foi. Agora sua única opção é procurar outra saída dentro do shopping. Pro Wyatt isso vai ser um inferno na Terra, mas pra gente isso é ótimo, porque agora podemos ver mais detalhes no shopping e não demora muito pra encontrarmos algo. Wyatt passa perto dessas imagens na frente de uma loja e mais uma vez vemos a frase Parada dos Gigantes. Acho que já tá na hora de ir atrás do que isso significa. Em 2012, na cidade de Dallas, no Texas, ocorreu um evento com esse nome. Era uma parada com estátuas de pessoas que foram importantes para a história da cidade. O bigodudo que tem ali, por exemplo, se chama Victor Considerando, e essa foi sua versão de estátua de gigante. Inclusive tem vídeos na internet que preservam muito bem todo esse evento, mostrando várias estátuas de figuras diferentes. Ei, pera aí um pouquinho. Isso mesmo, a estátua que vimos anteriormente existe de verdade. Essa é a estátua de Julien Reverchon.
Eu vou de Reverchon. Julien Reverchon, um naturalista e botânico francês que viveu no Texas, em uma área nos arredores de Dallas. Ele nasceu no ano de 1837 e morreu em 1905, sendo que no período de sua morte ele já havia estudado e relatado por volta de 20 mil espécimes de plantas. Saber a origem do gigante, na verdade, é algo muito bom. Durante The Oldest View tivemos muitos momentos envolvendo plantas, desde o cenário com desenhos delas e até mesmo White citar que ele pegou as câmeras emprestadas de seu professor de botânica. Eu sinto que tudo isso foi feito para ligar os pontos a Julien, que inclusive possui uma foto do lado do pôster da Parada dos Gigantes. Talvez essa quantidade de dicas para os norte-americanos, principalmente para aqueles que moram em Dallas, pode ser algo exagerado, mas para mim foi algo essencial na hora de descobrir quem é esse cara, porque eu não sei nada de história norte-americana. Então por conta disso, eu vou descartar qualquer detalhe envolvendo plantas daqui para frente. Mas uma pergunta ainda se manteve. Por que a estátua dele tá aqui? Não vamos pensar muito nisso agora, menos papo sobre flores e mais sobre terror, porque o White está aos poucos descobrindo que talvez não exista uma saída. As portas que em situações normais levariam para fora do shopping estão bloqueadas por pedras. Dessa vez nem parece um desmoronamento, mas sim uma parede enorme bloqueando o caminho. Então acaba restando para White apenas vagar sozinho nesse lugar na busca por outra saída. Ah, pera aí, eu disse uma coisa errada. Eu tinha falado sozinho, né? Isso não é muito bem uma verdade. The same statue. I thought it was a different area. It's better than I wouldn't mind if it was somewhere. Nenhum sinal do gigante. O que começou como uma estátua assustadora passou a ser... ainda uma estátua assustadora? Só que uma que se move toda vez que tem ninguém olhando pra ela. Com isso acontecendo, eu posso afirmar com muita certeza que a estátua está viva. Não é a primeira vez que usam esse tipo de comportamento em um monstro. Inclusive, tem muitos exemplos por aí. Weeping Angels de Doctor Who, Mannequins de Resident Evil, Miss Delight de Pop Playtime, SCP-173 e muitos outros. Só que por mais que seja um comportamento que já vimos em outras mídias, ter ele aqui, em primeira pessoa, em um vídeo que normalmente estaríamos imersos, é algo muito aterrorizante. Ainda mais que vai saber quando esse bicho vai aparecer novamente, afinal ele pode ter ido pra qualquer lugar. Mas eu tenho que dizer, isso assustou nosso protagonista muito menos do que eu esperava. Eu não sei se ele já tá enlouquecendo com toda a situação, mas se eu tivesse no lugar dele e aquela estátua sumisse do nada, eu ficaria muito assustado. Bom, como isso não afetou muito ele, temos mais uma chance de explorar o shopping. Aqui podemos ver mais lojas vazias, áreas que foram bem destruídas e outras que não parecem ter sofrido muitos danos. Na busca por uma possível saída, White não pode ter o luxo de apenas explorar lugares com luz. Se existe uma saída ou qualquer coisa dentro dessa loja que possa ajudar, ele precisa enfrentar o medo e olhar na escuridão. O problema disso é que é muito fácil você não notar detalhes no escuro. Inclusive, vocês perceberam o que tinha nessa cena? O White não percebeu, isso eu te garanto. Eu vou passar novamente ela, só que com a claridade aumentada. Foquem na pilastra da direita, tá bom? Essa cena deu calafrios. Ainda bem que o White não notou isso. Mas é bom ele ficar atento, porque o gigante está à espreita. Mas não só isso. Vindo do lugar de onde o White veio, surgiram sons estranhos. Eu não sei dizer o que seria esse som. Para mim parece como se alguém estivesse movendo algum móvel grande e esse seria o som dele arrastando no chão. Mas seria tudo isso uma distração? Ok, é muito legal ficar tentando assustar vocês, mas eu vou ter que parar por aqui, porque daqui pra frente acontece muita coisa.
White vira pra trás deparando com a estátua que surgiu do nada, coisa que faz sentido porque ela tava na loja lá atrás e acabou seguindo ele. O Wyatt anda um pouco e percebe qual o padrão desse monstro, envolvendo se mexer só quando não estão olhando pra ele. Isso até o momento que ele escuta o som de um trovão e a estátua passa a ignorar esse comportamento, partindo pra cima dele. Mais uma vez temos o detalhe do trovão. Lembra que tínhamos escutado o som de uma tempestade no início do vídeo? No início eu achei que o som do trovão indicaria uma tempestade e que normalmente simbolizaria que algo ruim está se aproximando. Isso meio que aconteceu agora porque o trovão fez a criatura agir de forma diferente, mas me pareceu muito mais um comando do que realmente uma indicação de mau presságio. Independente desse significado, isso não é a coisa mais assustadora que aconteceu nessa cena. Wyatt vira pra trás no momento em que ele escuta o som das rodinhas do gigante que surgem por conta do suporte que ele fica em cima. Da mesma forma que os raios, a gente já escutou esse som antes, no segundo vídeo dessa série que coloca exatamente esse som no início dele. Mas o problema aqui é outro. O gigante estava dentro de uma loja, conseguiu sair dela e chegar até as costas de Wyatt sem fazer barulho. Mas a questão é, Wyatt eventualmente escutou um barulho, o barulho das rodinhas. Isso implica que se a estátua quisesse, ela podia ter matado o Wyatt ali, mas ela escolheu fazer barulho para alertar ele. Com isso, temos um dos comportamentos mais legais e ao mesmo tempo mais horríveis que eu já encontrei. O gigante não quer apenas matar o Wyatt, ele quer que ele sofra no processo. Esse monstro aparenta ter um tipo de comportamento e faz as pessoas acreditarem que isso é real. Ele fez o Wyatt acreditar que ele ficaria parado enquanto alguém estivesse olhando. Isso é como se fosse um ponto seguro. Ficar olhando para ele não muda o fato de que tem um monstro na sua frente, mas é algo que te acalma, porque você entende que existe uma lógica nesse comportamento, logo existe uma forma de você lidar com ele. Isso cria uma zona segura na sua cabeça que é exatamente o que o monstro quer. Ele quer que você acredite naquilo que vê e cria uma segurança em cima disso, apenas para ele quebrar logo depois e ver o quão desesperado você vai acabar. A perseguição termina com Wyatt subindo as escadas rolantes, e por conta disso o gigante não consegue segui-lo, fazendo mais uma vez Wyatt acreditar que ele está a salvo ali, mas como eu falei, isso só vai ser verdade enquanto o gigante quiser. Após isso, o gigante vira pra trás e vai embora, mas é aí que dá pra ver outro detalhe, 2 laços vermelhos na parte de trás do suporte. Parece que é só uma coisinha fofa no meio de toda essa aparência assustadora, mas a única vez que eu vi algo parecido com isso até agora na série, no caso algo vermelho que se destaca tanto assim, foi aqui. Quando Wyatt estava prestes a descer pela segunda vez as escadas, exatamente atrás da árvore, da primeira vez que ele desceu, não tinha nada ali, mas na segunda vez surgiu isso. Será que isso implica que o gigante estava atrás da árvore, observando ele o tempo todo? Eu deixo você tirar sua própria conclusão disso porque esse detalhe não influencia muito a história, mas é algo bem assustador. Uma vez que o gigante se afasta o suficiente, Wyatt percebe que as luzes acima dele começam a piscar e se sente ameaçado por conta disso. Infelizmente não tem saída e para piorar o gigante está na cola dele, então ele quebra a parede de uma loja, anda pelo interior do shopping e sai por uma outra loja longe do gigante. Por coincidência, na frente dessa loja tem outra entrada para as áreas interiores do shopping e ele decide entrar lá na tentativa de achar uma possível saída. Mas para o azar dele, e para a nossa sorte, ele encontra só um monte de papel. E tem umas coisas bem importantes aqui. Sabe esse shopping que o Wyatt está preso? Ele existe na vida real. Ou melhor, existia. O nome é Valley View Center e era um shopping localizado no norte da cidade de Dallas. Os últimos donos dele, inclusive, tinham bastante interesse em criar uma comunidade mais artística no lugar, tanto que foi até criada uma galeria para isso, chamada de Midtown and Artist Studio, que inclusive encontramos durante esse vídeo. Só que em 2023 aconteceu um incêndio nesse shopping. Na verdade, mais um incêndio. Parece que o lugar realmente não recebia muito carinho, mas na época desse incêndio ele já estava abandonado e os donos já tinham interesse em demolir. O que vemos na mesa aqui inclusive é a planta do shopping e também daquilo que vão construir no lugar, Dallas Midtown, que parece ser um tipo de parque com muita coisa inclusa nele. Então no momento que esse vídeo está sendo postado, o Shopping Valley View Center não existe mais, e parece que ao ser demolido, uma versão dele surgiu embaixo do solo, preservando seu estado, mesmo que de forma sobrenatural. Também tem os papéis logo ali e tem uns detalhes bem importantes neles. Na folha que o Wyatt pega é destacado 3 documentos que possuem 8 números cada um, 1855, 1857, 1973, 2023 e 1837, 1905. Esses números não estão aí à toa, e na verdade representam anos. 1855 até 1857 foi o período em que La Réunion existiu, que foi uma comunidade socialista utópica formada por colonizadores franceses, belgas e suecos. Eu sei que parece uma informação aleatória, mas algumas das pessoas que faziam parte dela foram Victor Considerant, que inclusive foi seu fundador, e também Julien Reverchon. Isso mesmo, a pessoa que foi usada de inspiração para esse gigante. 1973 até 2023 foi o período em que o shopping existiu, no caso desde sua construção até o ano que foi demolido. Por fim, temos 1837 até 1905, e foi o período em que Julien esteve vivo. Tudo isso que vimos são informações importantes.
Quer dizer, eu acho. Mas vamos seguir com o destino de Wyatt por enquanto. Ah, e antes que eu esqueça, antes dele pegar o papel, ele viu isso aqui na parede e lembra as bandeirinhas que tem atrás do gigante. Não acho que isso tá aí à toa, mas eu também não consegui pensar em nada sobre isso. Talvez o gigante estivesse o tempo todo atrás dessa parede, mas nada aconteceu. Então vamos seguir com a história. Saindo dessas salas, Wyatt começa a escutar um som vindo do shopping. Parece até ser de pessoas? Como se do outro lado dessa porta existisse um shopping normal aguardando ele. Antes de atravessar, ele dá uma boa olhada nesse pôster. Você aceita essa impermanência? Uma frase que na minha visão pode até ser tratado como zombaria, porque o conceito de impermanência envolve você mudar de forma forçada por conta de fatores externos. É como se alguém perguntasse se você aceita algo sendo que você não pode negar, e ela sabe disso. Mas atravessando a porta, o som de pessoas desaparece e nos deparamos com um shopping acabado. Ele está ainda mais destruído do que antes, e a natureza começou a invadir o lugar. Conforme o Wyatt seguia em frente assustado, dá pra escutar uma música estranha tocando no shopping. Eu acredito que seja mais uma referência porque ela lembra bem o estágio 5 e 6 de Everywhere at the End of Time. Mas nem a gente, ou o Wyatt, tem tempo pra apreciar isso, porque na tentativa de chegar nas escadas, ele foi interceptado. Mais uma vez, a escada rolante salvou o dia. Mas perceberam que durante a correria teve mais um som de trovão? E junto dele deu pra ver mais... gigantes? Fica difícil ver muitos detalhes, mas esse aqui em particular parece bastante com o gigante de Victor Considerant. Só que mais uma vez, a gente não tem tempo de falar disso agora, porque o Wyatt acabou de encontrar uma saída pelo teto do shopping, mas quando ele está prestes a seguir em frente, ele vê isso acontecendo. You fucking kidding me? You gotta fucking kidding me. O gigante subiu a escada rolante. Mais uma vez, aquilo que ele acreditava ser um ponto seguro era uma mentira apenas suportada pela vontade do monstro. Uma parede cai atrás do gigante e por mais súbito que seja, pra mim pareceu mais uma zombaria, como se ele estivesse implicando que tinha ali um caminho que o Wyatt não viu, com o único propósito de fazer o protagonista questionar se ele fez a escolha certa. Então Wyatt pergunta, o que você quer? Nisso as luzes piscam, corpos de humanos e... cavalos aparecem no chão e o gigante aponta pra ele. Ele quer o Wyatt morto. Com uma investida, ele quase consegue isso, e nessa cena podemos ver mais uma vez o quanto o shopping está acabado, porque apenas o impacto do gigante foi suficiente para criar rachaduras enormes na parede. Durante essa possível última chance de Wyatt escapar desse pesadelo, eu quero te lembrar, querido espectador, que eu te fiz uma pergunta. O que é aquilo que pode matar tudo no mundo? E a resposta disso é... o tempo. O que acabou levando a vida de Wyatt no final não foi uma monstruosidade em forma de botânico francês, mas sim o quanto esse lugar foi abandonado pelas pessoas, deixado de lado até o ponto que foi incendiado múltiplas vezes e teve como fim sua demolição, largado para ser esquecido pelo tempo enquanto algo novo e mais memorável surgiria em seu lugar. Esse foi o fim de Wyatt. Um fim similar ao do próprio shopping. Agora vemos nosso protagonista caído em uma floresta e descolorido, da mesma forma que aquele primeiro homem que vimos, que caso ainda não tenha caído a ficha, é Julian Reverchon, o botânico que serviu de inspiração para o gigante, e podemos confirmar isso com o rosto do gigante, observando Wyatt entre as árvores. É isso mesmo. Ele morreu. Mas calma que não acabou ainda. Ainda tem coisas em aberto e teorias pra fazer. Eu não faço ideia como te perdi de vista em um lugar como esse, mas eu tenho certeza que você tá me escutando. Então eu espero que você não decida fugir no meio da minha explicação pra aquela porta no final do corredor que coincidentemente dá pra saída e que inclusive eu não conseguiria te alcançar porque eu estou preso nesse balde. Muito bem. Do que eu tava falando? Ah, é. Essa cena final teve muita coisa. Foi revelado que existem mais gigantes no lugar e que aparentemente o Wyatt não foi a primeira vítima. Sabe aqueles corpos que aparecem por um segundo? Por mais que eles sumiram dali, eles não deixaram de existir. Quando o Wyatt está tentando chegar na saída, dá pra ver isso aqui. Parecem ser dois corpos que sofreram da mesma coisa que o Wyatt. Tentaram chegar até aquela saída e caíram. No início dessa história, haviam duas flores sem cor. Isso poderia indicar as duas vítimas anteriores ao Wyatt. Quanto aos cavalos, eu poderia supor que os dois corpos pertenciam a membros de uma patrulha montada, mas se a dúvida é como eles passaram pela escada pela
verdade, nada impede do shopping mudar de forma. Wyatt viu uma escada e chegou ali por dentro de uma loja. Os guardas podem ter chegado por aquela entrada principal que Wyatt viu, mas logo depois ela foi bloqueada por aquelas pedras, assim prendendo eles. Falando um pouco mais sobre isso de alterar sua forma, o shopping constantemente mudou, indo de um lugar escuro para claro e depois abandonado, sendo que a cada mudança ele parecia mais acabado. Da forma que tudo aconteceu, provavelmente isso é o shopping mostrando para Wyatt como foram seus últimos dias desde sua construção até o momento que foi demolido. Por fim, tem um último detalhe que gerou muitas perguntas. Por um instante vimos o gigante andando ali, mas poucos segundos depois ele sumiu. No entanto, não totalmente, porque ainda dá pra ver o suporte dele ali, e isso cria uma camada nova pra tudo o que aconteceu. Eu já tinha falado como ele só estava torturando Wyatt esse tempo todo, mas saber que ele nem sequer precisava estar nesse suporte para se movimentar só mostra o quanto Wyatt não tinha o controle da situação. Inclusive, essa informação fez algumas pessoas acreditarem que não foi a construção desabando que acabou com o nosso protagonista, mas sim o gigante de forma mais direta. No caso, ele teria abandonado seu suporte e ido para trás de Wyatt, empurrando ele. Eu não gosto dessa interpretação, porque para mim é algo muito mais simbólico a queda ter sido por conta do tempo, mas eu não vou excluir a chance disso realmente ter acontecido. E se você tá se perguntando como esse caminhozinho aguentou o gigante, sendo que ele quebrou apenas com Wyatt, é porque o gigante não estaria em cima dele, mas sim no teto. Tem até essa imagem que o Kane postou na sua aba comunidade que mostra Julian no teto, e principalmente tem seu suporte, igual poderia ter acontecido aqui. Por fim, o último detalhe é em Wyatt deitado no chão. Se vocês ficaram confusos do porquê ele apareceu em uma floresta, sendo que ele caiu no shopping, é porque esse lugar é o mesmo que vimos no início. Então é bem provável que o que estamos vendo aqui é o espírito de Wyatt, e não o seu corpo, que considerando o tamanho da queda que ele tomou, acho que não daria pra mostrar ele no YouTube. Mas quanto à cena final, dá pra ver que tem flores perto de Wyatt. Diferente dele, a maioria tem cor e se destaca por isso. Mas quando nos aproximamos do rosto dele, dá pra ver o que parece ser o pé de uma flor sem cor. Claro que pode ser só questão de iluminação e tudo mais, só que já vimos anteriormente duas flores descoloridas, então acho que nada me impede de supor que se essa planta realmente for descolorida, ela está diretamente relacionada com sua morte e representando ela. A gente sabe que o shopping existiu e que a estátua do gigante também, mas por que o gigante está aqui? Qual que é a ligação entre eles? Existe mais um vídeo sobre The Oldest View. O nome dele é Life of a Giant, ou na tradução, A Vida de um Gigante. E talvez ele acabe te dando uma perspectiva nova sobre as coisas. Nele nós vemos a criação da estátua. Ela foi feita pelo artista Kevin Obregon e logo depois foi para a Parada dos Gigantes, servindo como homenagem para Julian Reverchon. Conseguimos até ver aqui ele ao lado de outros gigantes e também com muito mais flores ao seu redor representando a botânica. Após o evento, a estátua tinha que ir para algum lugar, e então o seu destino foi para um local onde existia apreciação à arte, também conhecido como Shopping Valley View Center. Lá muitas pessoas passaram e tiraram fotos com ele, inclusive dá pra encontrar muitas delas na internet. Mas o melhor detalhe disso é que se alguém que assistiu essa série tenha vivido em Dallas e visitado esse shopping durante esse período, provavelmente levou um susto ao ver um lugar e uma figura conhecida em uma obra de terror. Eu sei que pra gente aqui no Brasil esse sentimento não vale muito, mas é legal saber que algo assim pode ter rolado. Eventualmente o shopping foi abandonado, e junto dele, o gigante também, esquecido por todos da mesma forma que o lugar onde ele esteve, deixado ali no chão sozinho, desmontado e fadado a nunca mais ser visto por ninguém. Se você parar pra pensar, o nome The Oldest View traduz para a visão mais antiga, o ponto de vista de algo mais velho, e nesse caso, que ninguém mais se importa. Acho que a mensagem final de toda essa série pode ser como as coisas antigas estão fadadas a ser esquecidas. Mas tem uma outra opção, caso você queira algo menos melancólico e mais simples. Pode ser também porque a visão de Julian, uma pessoa que nasceu no século XIX, é literalmente a visão da pessoa mais antiga. Eu sei que The Oldest View pode ser relacionado com Backrooms, mas eu senti que as referências dessa série vão bem além disso. Existe aquela citação de que alguém só parte desse mundo de verdade quando é esquecido, então eu acredito que isso pode ser o motivo do porquê Julian está encarnado no gigante feito em homenagem a ele, porque entre muitas aspas, essa é a última coisa no mundo que faz alguém se lembrar dele. Eu ainda tenho um pouco de dúvida sobre as motivações de Julian querer acabar com Wyatt e qualquer humano que entrar no shopping, ainda mais de uma forma tão sádica. Poderia muito bem ser uma vingança de ter sido esquecido por todos nesse shopping, mas desde aquele momento em que Wyatt viu datas em um papel, eu fiquei curioso do porquê da existência de uma delas. Tem as datas de vida e morte, tanto de Julian quanto do shopping, e até aí tudo bem, faz sentido. A parada é que também tem a data de La Reunion, a comunidade socialista que Julian fez parte, e essa informação vem muito do nada. Não é igual as plantas que tentam ajudar a identificar quem é o gigante. É só algo confuso. Então se eu realmente tivesse que dar um sentido a isso e dar ênfase que Julian é um socialista, então talvez ele não gostasse da desigualdade social dos dias de hoje? E por isso mata todo mundo? É, eu sei, eu me escutei. É bem idiota. Eu prefiro acreditar no que eu falei antes sobre ser esquecido e pensar que essa data foi só mais uma dica pra identificar quem é Julian, mas talvez no futuro a gente acabe vendo mais sobre ela. Eu sei que ainda devem ter perguntas como por que esse lugar embaixo da terra sequer existe? E sendo sincero, é bem provável que não tenha uma resposta. É uma daquelas coisas que não tem necessidade de explicação. Ainda tem perguntas que a gente não tem muito bem uma resposta, tipo por que só o Julian atacou o Wyatt, sendo que tem mais gigantes? Será que tem algo relacionado com botânica que o Wyatt falou no início? Tipo, um gigante
diferente de um botânico atacar um botânico atual. Eu sei, isso parece estúpido. E afinal, por que tem mais gigantes? Em tudo que eu vi, eu só consegui informação e fotos de que o Julian foi pra esse shopping. E, inclusive, supostamente foi o Julian que apareceu naquela floresta. Cadê os outros gigantes? E lembra do som de trovão que apareceu no decorrer do vídeo várias vezes? Quem que fez ele? No início eu achei que poderia ser Julian, mas teve uma hora que apareceu como se fosse uma ordem no shopping. Será que o shopping também é uma entidade e não só os gigantes? Isso são perguntas que vão depender de uma continuação, mas que pelo menos vale a pena a gente manter elas em mente. Entretanto, durante uma live, o criador de The Oldest View falou uma frase que chamou minha atenção. No instante que o White caiu, o criador da série disse o seguinte: a metáfora não funcionaria se isso não tivesse acontecido. Eu falei sobre tudo aquilo dele não morrer diretamente pro gigante, mas sim pro tempo, e como isso é irônico, e yada yada yada. Mas essa frase atraiu minha curiosidade e eu fui atrás do que essa metáfora poderia ser. E já aviso a qualquer um que for tentar o mesmo que eu, isso é um abismo sem fundo. Tem muita coisa pra servir como metáfora pra essa cena de The Oldest View. Obviamente, uma das primeiras fontes que eu olhei foi na Bíblia, porque parece que todo mundo que faz obra de terror no YouTube gosta de usar referências religiosas. Nisso eu encontrei Gênesis capítulo 6, verso 4, que diz: havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. É muito comum traduzir a palavra gigantes para Nefilim, e Nefilim significa aquele que sofreu uma queda. Porém, existem pessoas como Robert Baker, que é um clérigo e autor do livro Sinônimos do Antigo Testamento, que diz que esse significado está errado, e Nefilim quer dizer aquele que causa a queda dos outros. Isso mesmo. Literalmente toda essa volta que eu dei foi para dar significado a um cara cair do telhado e virar estrogonofe. Calma aí que se você não gostou dessa resposta, eu também achei mais coisa. Como por exemplo, mitologia asteca, que por mais que a leitura seja estranha, e eu achar que mais da metade das coisas que tem sobre isso na internet estejam erradas, aparentemente tem um deus chamado Tezcatlipoca. Inclusive, acho que eu tô falando o nome dele errado. De qualquer forma, ele é o deus da escuridão, violência e mudança. É dito que o mundo dele é habitado por gigantes, que são criaturas grandes, porém com problemas físicos. Tanto que eles poderiam muito bem tropeçar e nunca mais conseguir levantar. É interpretado que o mundo dele tem pouca luz e também é embaixo da terra. Logo, daria pra ligar que a referência nisso é dele sendo shopping, as estátuas sendo gigantes, e o motivo de pouca luz no ambiente é por conta dessa referência. Fora que eu encontrei que em alguns lugares falam que um dos símbolos de Tezcatlipoca é o trovão, então serviria de explicação pro som aleatório de trovoada que surge do nada. Mas acho que deu, né? Vai por mim. Pra esse caso, não tenta procurar pelo em ovo. E isso está sendo dito por uma pessoa que costuma procurar pelo em ovo. Inclusive, se você estuda história asteca, comenta aí por favor quanta besteira eu falei. Já foi confirmado que The Oldest View não acabou e que a história vai se passar nos dias de hoje? Lembra que eu falei que isso é um found footage? A tradução de found footage é filmagem encontrada? Então para nós estarmos assistindo isso, em teoria, alguém encontrou as gravações de White e postou. Quem foi essa pessoa? Eu não sei. Mas talvez a gente conheça ela em um vídeo futuro, e talvez essa pessoa também seja próxima a conhecer o Shopping Valleyville Center. Afinal, em teoria, as portas desse shopping se abriram para 2 pessoas antes de White, por que não para mais uma pessoa depois dele? Pausa. Zedinho do futuro aqui. Sabe isso que eu falei sobre um vídeo futuro? O futuro é agora, porque eu tinha acabado de postar o meu vídeo no YouTube, e descobri no dia seguinte que o criador dessa série postou um vídeo novo dela. Eu me odeio. O nome do vídeo é Dispersal, ou na tradução, dispersão. E por mais que ele não tenha tantas respostas para as teorias que eu falei, com certeza ele dá uma perspectiva nova para onde a série vai seguir. O vídeo começa com aquela porta de madeira que o White viu quando chegou no final da escadaria. Pode ser um pouco difícil de ver, mas ela está sendo removida da parede. Não sabemos como ou por quem. Mas outro detalhe que chama atenção são essas plantas ao redor dela. A esse ponto, nós já sabemos que planta está ligada à botânica, que está ligada a Julian. Mas aqui a minha dúvida é, não tinha plantas nessa porta quando o White chegou. Claro que existe a possibilidade de quando o shopping alterou sua forma para aquela final e mais acabada, de ter surgido plantas ali por conta de estar abandonado, mas eu acho que essa é uma porta completamente diferente da que vimos antes. Então fica aí a questão, de onde ela é? Eu até poderia te responder, mas o vídeo dá um corte seco pra esse cara aqui. Eu sei, bem inesperado. Na parede tem escrito Dallas Midtown e diminuindo o zoom dá pra ver o que parece ser a planta daquela construção que vai substituir o shopping. Só que da mesma forma que essa cena surgiu do nada, ela também some do nada. Voltando para a porta. Como esperado, a porta realmente não era a mesma que vimos antes. Mas para nossa surpresa, ela surgiu naquele jardim em que vimos o corpo de White no penúltimo vídeo. Inclusive, olha ele ali. Tudo aqui parece bem abstrato e fica ainda mais quando o gigante aparece em um lugar escuro e uma abertura surge em cima dele. Só que antes de qualquer coisa fazer sentido, mais um corte acontece. Só que pelo menos para algo que já vimos. Temos mais uma vez a cena de White fugindo pela sua vida desse lugar infernal. Eu acho que eu já mostrei para vocês tantas vezes essa cena que eu nem preciso falar mais, né? Ele engatinha até o final, dá uma olhada no shopping e cai lá de si. Ué,
Deixa eu explicar pra vocês o que eu acho que está acontecendo. Durante a estadia de White no shopping, nós vimos o lugar mudar várias vezes. Ele começa novo, como se tivesse acabado de ser construído, e vai passando por várias formas até ficar abandonado e esquecido. Essa passagem de tempo acontece apenas quando White entrou, então isso me leva a acreditar que toda vez que alguém novo entra, esse loop recomeça. Um exemplo poderia ser as duas pessoas que morreram antes de White. Supostamente, eles morreram da mesma forma que nosso protagonista, caindo do teto, mas isso teria acontecido apenas na última forma do shopping, com ele todo acabado. Logo, só daria para encontrar seus corpos nessa última forma, mesmo tendo passado pelo lugar onde eles estariam. Não só isso, seja o shopping ou o gigante, um deles tem o controle de mover esses corpos, porque agora eles fazem parte de tudo isso. Então o que estamos vendo aqui não é um cenário de "e se tivesse sido assim?". Na verdade, eu acho que isso é um recomeço. Aquela porta que abriu para o espírito de White significava uma oportunidade, ou uma segunda chance. Então na minha visão, tudo no shopping, desde tempo e espaço, foi manipulado para fazer aquela cena final se repetir e permitir que White saísse de lá com vida. A questão é, por que uma coisa dessas aconteceria? Afinal, foi o gigante que levou ele à ruína. Por que ele reverteria isso? E a resposta é que abrindo uma oportunidade nova para White, uma também abriria para o gigante. A questão é, qual foi essa oportunidade? Dito isso, White subiu um lance de escadas enormes e teve um momento de calma indo embora de todo esse inferno. Tem uma hora nessa cena que ele dá um glitch. Dá pra ver que metade do corpo dele desapareceu em certo momento, mas eu não vou me importar muito com isso. Pode ter sido muito bem um bug com algum filtro ou na exportação da cena. Então vamos seguir e torcer que isso realmente seja nada. Ele passa por um aglomerado de árvores que lembra um pouco o ambiente do pós-vida que Julian apareceu no início de toda essa série, talvez simbolizando sua fuga daquele lugar. E quando parece que tudo vai terminar bem, essa frase surge. Humanos anatomicamente modernos existem há aproximadamente 300 mil anos, e toda sua história registrada não dá nem 1,6% desse tempo. Essa frase puxa daquele medo do desconhecido. Normalmente, o que nós não entendemos e conhecemos nos assusta, por isso, o desconhecido sempre está ligado a coisas possivelmente escondidas em lugares difíceis de alcançar, como o fundo do mar ou além no espaço. Mas você nunca esperaria que o desconhecido está na nossa própria história. Que tipo de terrores a raça humana esconde em seu passado que traria pesadelos para o seu futuro? Esse é o nosso desconhecido. Em contrapartida, algo que já é bem conhecido na nossa história, são humanos acabando com humanos. E em The Oldest View, isso não é diferente. White achou que teria chegado à calma depois da tempestade, e no final, temos essa gravação. À primeira vista, parece o ponto de vista da câmera de White voltando de onde ele veio com seu carro, mas tem algo de errado. Nós não escutamos o som de um pneu, mas sim de rodinhas no asfalto. Constantemente, também parece que dá para escutar o som de madeira batendo. E por fim, o vento está indo diretamente em nosso rosto, como se não existisse um vidro em nossa frente. Isso porque, de fato, não existe. Esse vídeo não foi feito para substituir o final do antigo, mas sim para acrescentar. Como eu havia falado, Dispersão serviu para dar uma perspectiva nova para o futuro de The Oldest View. Nele foi citado Dallas Midtown, que talvez possa ser um indicativo que o próximo cenário seja a construção nova no lugar do shopping. Além disso, White saiu de lá com vida e de fato deve ter sido ele que postou as gravações no YouTube e não um novo personagem. E mais importante, finalmente, esse final não se trata do ponto de vista da câmera de White, mas sim o ponto de vista do gigante. Correntes não prendem ele mais no passado, e esse monstro não quer ser esquecido. Vamos voltar para o passado agora. Então, até o momento, essa é a história de The Oldest View. Eu fico muito feliz de trazer no canal por conta da sua ótima produção e também por ter gostado tanto dela. Mas sério, já tá chato você se escondendo por aí, hein? Ah, eu ainda não olhei naquela loja dos fundos. Você pode ter se escondido até agora, mas eu descobri onde você tá. Tá falando sério? Você realmente achou que eu tava preso naquele balde? Nada pessoal, tá bom?